Esposa herda milhões e se prepara para contar ao marido, mas escuta a conversa chocante com a irmã. Clara estava em casa, lavando as panelas, quando a notícia bateu como um relâmpago. Sua avó, a matriarca de seriedade inabalável, tinha falecido. O luto apertava seu peito, mas logo, como um grande golpe de sorte, ela soube que herdara uma fortuna. Dinheiro, uma quantia que poderia mudar suas vidas. Mal podia esperar para contar a Daniel, seu marido. Um homem simples e alegre que sonhava com um futuro melhor. Enquanto aguardava por Daniel, um nó de ansiedade se formava em sua garganta. Ela parecia enxergar o futuro, repleto de possibilidades. Um carro novo, viagens e, quem sabe, uma casa com um quintal. Com o coração acelerado, Clara se preparava. Mas então ela escutou risadas. Júlia, sua irmã, estava em um canto escuro da sala, conversando em voz baixa com um desconhecido. Intrigada, Clara se aproximou, sem querer ouvir, mas as palavras começaram a se infiltrar em seus pensamentos. Havia muito mais em jogo do que apenas a herança. A desconhecida disse: "Você sabe o que aconteceu com a avó. Não podemos deixar ninguém descobrir." Clara parou. O ar pareceu se condensar. O que poderia ser tão terrível? Uma sombra de terror se instalou em seu coração. Ela nunca tinha ouvido sobre segredos obscuros na família. Sempre pensou que a vida era pacífica e simples, mas ali estava uma fissura. Os olhos de Júlia estavam arregalados, a expressão pálida. E se souberem que o dinheiro está vinculado àquele crime? Precisamos nos proteger, Júlia. O desconhecido soou preocupado, quase desesperado. O sentido da palavra crime ecoava como um eco perturbador na mente de Clara. O passado sombrio da avó, a imagem dela como uma mulher respeitável, se desmoronava em sua imaginação. Como poderia a herança de sua avó ser manchada por algo tão horrível? Clara se sentiu ferida. Uma dor cortante invadiu seu peito. A confiança que tinha no passado de sua família começava a ruir. Deveria confrontar Júlia? As vozes em sua cabeça se misturavam em um tumulto de pânico e desespero. E se sua irmã estivesse envolvida em algo muito mais oscuro? O que isso significaria para seu casamento? A atmosfera na sala ficou pesada. Clara podia sentir o peso do segredo caindo como uma pedra em sua consciência. A dúvida a consumia e a ansiedade a fazia querer agir. O que fazer agora? Confrontar sua irmã? Desvendar a verdade? Decidida, Clara respirou fundo. A verdade precisava ser revelada. Não importava o custo. Com o coração batendo forte, ela se virou em direção a Júlia. Mas quando ia chamá-la, um velho amigo de sua avó apareceu na porta. Seu olhar era grave, as mãos trêmulas, enquanto sussurrava: "Você precisa saber o que realmente aconteceu." Clara congelou. Uma nova revelação estava prestes a desabrochar, prometendo complicar ainda mais a situação. O que ela realmente sabia sobre sua família? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta. Importante! Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah,
e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara congelou ao ouvir as palavras misteriosas do amigo da avó. O coração dela estava na garganta, uma tempestade de emoções se formando em seu peito. "O que você sabe?" perguntou a voz trêmula e urgente, como se cada letra fosse um fio prestes a se romper. O homem olhou ao redor, certificando-se de que ninguém mais os escutava. "É sobre a herança. Não é apenas dinheiro. Sua avó se envolveu em algo mais sombrio. Algo que ela levou para o túmulo. Se você não souber a verdade, Clara, você pode estar em perigo." Ele respirou fundo, visivelmente abalado. Clara sentiu um frio deslocar-se por sua espinha. "Perigo? O que você quer dizer? O que aconteceu com ela?" A cada pergunta, a ansiedade crescia, permitindo que o pânico dominasse seus pensamentos. "Você não sabe, não é?" O homem hesitou, os olhos dele se desviando. Ela estava envolvida em um esquema de lavagem de dinheiro. "A fortuna que você herdou está manchada. Se alguém descobrir, tudo pode cair sobre você e seu marido. E Júlia, ela pode estar mais envolvida do que você imagina." A última afirmação atingiu Clara como um soco no estômago. Um turbilhão de pensamentos cruzava sua mente. Sua irmã? Como Júlia poderia estar ligada a algo tão horrendo? Os risos que ela escutara antes agora ecoavam como risadas sarcásticas. O que mais Júlia escondia? "Você precisa se proteger. Não confie em ninguém até descobrir a verdade", disse o homem, a urgência em sua voz como um grito silencioso. Aquelas pessoas que se aproximaram de sua avó, elas não têm boas intenções. Estão atrás do dinheiro e do que ele representa. "Mas, meu marido, ele também pode estar em perigo?" A ideia de Daniel correndo risco cortou seu coração. Não merecia isso. Clara não podia permitir que nada o afetasse. Daniel sempre acreditara em seus sonhos. E agora essa sombra do passado ameaçava tudo. "Cuide-se", ele avisou, piscando de forma enigmática antes de recuar aos escuros da sala, como um fantasma que não desejava ser visto. Clara sentiu o mundo ao seu redor desmoronar. As risadas de Júlia, a conversa dela com o desconhecido, tudo parecia agora uma teia de mentiras. Ela não podia deixar isso passar. Sem pensar, decidiu que precisava confrontar sua irmã. Não importava o que ela descobrisse, a verdade precisava vir à tona. Virando-se para enfrentar Júlia, a adrenalina a consumia. As palavras estavam na ponta da língua, prontas para sair, quando um barulho inesperado ecoou pela casa. Um estrondo, o som de vidro quebrando, seguido de gritos. Instintivamente, Clara saltou para a sala, apenas para encontrar o caos. Júlia estava no chão, as mãos cobrindo o rosto, enquanto o desconhecido havia se tornado uma figura hostil, os olhos brilhando com raiva. "O que você fez?" ele gritou, um tom de desespero e reprovação. Sem entender o que estava acontecendo, Clara sentiu o pânico tomar conta. "Júlia, o que está acontecendo?" Sua irmã mal olhou para ela, o olhar perdido em terror. Um segundo depois, tudo virou um borrão. O desconhecido se aproximou, um movimento rápido, algo frio na mão. Um instante, um grito. Clara se lançou à frente, em um esforço desesperado para proteger sua irmã. O impacto foi violento. Um grito ecoou pelo ar. O que estava acontecendo? O que era isso? Quando tudo finalmente se acalmou,
Clara estava no chão. O peso de um segredo, de uma herança manchada, caindo como uma avalanche sobre ela. O que mais acabara de ser revelado? E o que isso significava para todos eles? A sala de estar estava em caos. E Clara sabia que a verdade estava a ponto de desmoronar. O que mais estava escondido? E quem realmente poderia ser confiável nesse jogo mortal? As respostas escapavam pelas mãos dela, mas a necessidade de descobrir a verdade era mais forte do que nunca. Clara estava no chão, seus sentidos em alta, sentindo o peso do corpo contra ela. O desconhecido a encarava com raiva, enquanto Júlia gritou, tentando se proteger. O mundo parecia um borrão em volta. Cada som ecoava como uma explosão em seus ouvidos. Saia daqui! Clara berrou, tentando arrastar Júlia para longe daquela figura hostil. O homem estava frenético, descontrolado, mas a verdadeira batalha estava no coração de Clara, em um labirinto de emoções. Ela precisava entender, precisava descobrir o que estava acontecendo. Por que você está fazendo isso? Clara perguntou, a voz quebrando, misturando medo e determinação. A neblina da confusão envelopava seus pensamentos. O homem encarou-a, um brilho leve em seus olhos. Você não entende. O que vem a seguir é muito mais do que você pode imaginar. Infelizmente, o que ele dizia parecia fazer sentido só para ele. Num movimento, ele avançou, mas Clara conseguiu puxar Júlia para trás. Até que no meio da confusão, uma série de passos pesados interrompeu todos os gritos. A porta da frente foi arrombada. Clara virou-se para ver Daniel, seu marido, adentrando a sala com uma energia frenética. Clara! Júlia! O que está acontecendo? Sua voz tinha uma urgência desesperada. A visão dele trouxe um pequeno alívio, mas o caos continuou. O desconhecido agora se virou, os olhos brilhando com uma mistura de raiva e alucinação. Não é a hora! Você não pode estar aqui! Ele gritou, mas não teve tempo para mais. Clara mal viu o que aconteceu a seguir. Era como em câmera lenta. Daniel se lançou para a frente, tentando cessar a ameaça. Clara viu um movimento de luz e tudo se transformou em escuridão. Um golpe ressoou. O homem colidiu com Daniel de um jeito brutal e um forte som de impacto reverberou pela casa. Clara ficou paralisada, presa entre a necessidade de proteger sua irmã e a ânsia de ajudar seu marido. Daniel, ela gritou, avançando, mas já era tarde. O desconhecido girou e, com um movimento rápido, puxou algo do bolso. Clara sentiu um frio na espinha ao perceber o que era. Uma faca? O pânico tomou conta. Os dois lutavam no chão agora. O desconhecido tentando dominar Daniel, que lutava com todas as forças. O que estava acontecendo? Clara precisava agir. Mas antes que pudesse se mover, um grito de Júlia a fez congelar. Pare! Você não sabe o que está fazendo. Júlia parecia descontrolada correndo em direção ao Brutamontes. Naquele momento, Clara notou algo nos olhos de sua irmã. Uma chama de algo que ela nunca tinha visto. Um desespero desmedido, mas também uma determinação feroz. Algo estava mal, muito mal. É você que está fazendo isso. Clara gritou, a confusão transbordando. Júlia, o que você sabe? O olhar de Júlia se tornou profundo e vazio, como se parte dela estivesse desaparecendo. Você não entende, Clara. Há coisas que não estamos prontas para saber. E foi nesse instante que o inesperado aconteceu. O desconhecido levantou a faca, não em direção a Daniel, mas virou-se mirando para o céu. Vocês não podem escapar.
Após um movimento brusco, ele parecia estar prestes a revelar algo. Espere, Clara implorou. Mas ele não parou. Ele cortou algo no ar, e o que estava por trás de tubo começou a se revelar. Uma sombra apareceu, conhecendo bem aquele ambiente. Uma longa silhueta que fez o coração de Clara parar. A porta se abriu completamente, e ali estava a avó. Clara ficou boquiaberta. Mas não era a avó que ela lembrava. Era uma versão mais velha, mais sombria, com um olhar que não deixava dúvidas. Ela sabia mais do que todos ali. O passado definitivo de sua família ressoava nos olhos de quem agora era o verdadeiro núcleo do horror. Não, você não pode ser. Clara sussurrou, seu coração caindo. Tudo o que sabia estava prestes a desmoronar. Os segredos começavam a emergir. E a verdade sobre a herança da avó, o crime e o papel de Júlia estavam mais entrelaçados do que ela jamais poderia imaginar. O desconhecido olhou para a avó com adoração e terror. Você disse que um dia voltaria. As palavras cortaram o ar como uma corrente elétrica. O cenário virou um pesadelo. O passado de Clara a alcançava. O que mais estava escondido? E quem realmente estava no controle? As perguntas dançavam em sua mente enquanto a tensão preenchia a sala. Um eco de confusão, medo e a necessidade de descobrir o que estava prestes a acontecer. O futuro deles dependia de uma verdade que parecia mais forte e mais sombria do que o amor que Clara tinha por sua família. Clara ficou paralisada ao ver sua avó ali, como uma miragem em meio ao caos. A mulher que sempre fora uma rocha na sua vida, agora emitia uma aura estranha, quase sobrenatural. O desconhecido soltou um riso nervoso e, em um instante, tudo parecia congelar. Daniel, ainda lutando no chão, se virou para a avó, seu olhar expressando confusão e medo. Como é possível? Clara sussurrou, os olhos arregalados, incapaz de acreditar no que via. Você está viva? A avó sorriu de forma enigmática, mas seus olhos revelavam um passado sufocante. Eu sempre estive perto, Clara. Mas você não estava pronta para saber. As palavras dela soavam como um eco distante, estrondando na mente de Clara. Mas e a herança? O que você escondeu? De nós! Clara gritou, a frustração crescendo como um vulcão prestes a entrar em erupção. O que é tudo isso? A expressão da avó se transformou em um olhar de desespero. Você não entende. O dinheiro que herdou não é apenas riqueza, é uma maldição. E a única maneira de quebrá-la é enfrentar as verdades que eu omiti. Clara franziu a testa, sua mente uma tempestade de perguntas. Mal sabia que a tempestade estava apenas começando. Nesse momento, o desconhecido, que tinha se afastado um pouco, ergueu a faca de modo abrupto. Você não deveria estar aqui. Precisamos resolver isso. O pânico tomou conta. Em uma fração de segundo, ele se virou novamente para Daniel, que já estava se levantando, pronto para confrontá-lo. Mas antes que qualquer um pudesse se mover, um barulho ensurdecedor ecoou pela sala. Uma explosão. O impacto fez as paredes tremerem e Clara quase caiu. O teto começou a desabar e poeira e cacos de drywall caíram como uma chuva pesada. O caos virou um pesadelo absoluto. Saia! Clara gritou, puxando Júlia para longe do tumulto, enquanto Daniel tentava se esquivar do desconhecido, que ele agora sabia ser uma ameaça real. O homem estava em pânico,
a faca escorregando de sua mão, enquanto ele tentava resistir ao desmoronar. Foi então que uma luz intensa iluminou o ambiente, vinda da porta agora aberta. Alguém estava lá, denunciando a entrada com uma presença imponente. O que está acontecendo aqui? Uma voz grave e autoritária cortou através do barulho. Como uma espada. Todos os olhares se voltaram para a entrada. Em toda sua glória estava o pai de Clara, um homem que ela achava ter desaparecido. Gabriel. Clara ficou sem palavras. Pai? O eco da sua voz parecia distante, enquanto os pedaços de sua vida colidiam. Você estava aqui o tempo todo? Ele não respondeu imediatamente. Apenas observou a cena com uma expressão de desgosto e dor. Clara, você e sua irmã precisam saber a verdade. O reconhecimento foi fatal, como uma faca cortando o coração de Clara. Sua avó não era quem você pensava. Ela me deixou e se envolveu em algo muito maior. A revelação parecia um golpe direto. Clara olhou para a avó, a mulher que sempre a ensinou a acreditar no bem. O desconhecido agora tinha um olhar de submissão, a faca caída ao chão, quase esquecida. O silêncio pairava no ar, interrompido apenas pelo ruído das pedras se desfazendo e do caos se instalando. Vocês não têm ideia do que fizeram, gritou o desconhecido, agora soando mais como uma vítima do que um vilão. E naquele momento, a verdade começou a desmoronar. O mundo de Clara estava prestes a ser transformado por um segredo mais profundo do que qualquer um poderia imaginar. Na verdade, você é fruto de um plano, Clara. Um que se estende por gerações. As palavras de Gabriel ecoaram, e ela sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. O que isso significava? E o que mais estava escondido na teia de mentiras que agora se desenredava? A confusão tomou conta, e com isso, a necessidade de desvendar a verdade, não importando quão dolorosa ela fosse, se tornou vital. Clara estava presa em um turbilhão de emoções, buscando desesperadamente por respostas, enquanto a sala desmoronava ao seu redor. Clara estava paralisada, o coração batendo a mil, à medida que tentava processar as palavras do pai. Ele estava ali, não como um estranho, mas como um símbolo de tudo o que estava prestes a desmoronar. A sala estava envolvida em poeira e caos, mas a presença de Gabriel parecia ser um novo foco de tensão. Ele fez uma pausa, como se estivesse escolhendo suas palavras a dedo. Escutem todos. Gabriel ergueu a voz, tentando acalmar os ânimos. Daniel estava de pé, lutando para manter um olhar firme sobre o homem armando convulsões à sua frente. Júlia estava trêmula, mas seus olhos estavam fixos na figura familiar, que agora se revelava como um aliado e um inimigo em potencial. A avó, ela sabia que este dia chegaria. A tensão na sala aumentou. Clara ficou ali, confusa. Sabia? O que você sabe que não contamos a nós? O pânico se espalhava como fogo em palha seca. Não é só sobre a herança e os segredos, Clara. É sobre o que ela fez. Gabriel deu um passo à frente, quase colidindo com o desconhecido, que ainda parecia hesitar. Os olhos dele brilhavam com um misto de dor e determinação. A sua avó não é apenas uma vítima neste jogo. Ela estava no controle. Controle? Clara não conseguia processar. A revelação era avassaladora. Ela esteve envolvida em um crime? Não pode ser. Não um crime qualquer. A avó revelou, um sorriso sombrio brincando em seus lábios. A verdade é que nossa família não é apenas rica. Nós somos poderosos. Nesse momento, como se uma sombra tivesse sido lançada sobre a sala,
Um grito estridente cortou o ar. A porta arrombada se escancarou quando um grupo de pessoas entrou, todas vestindo roupas escuras e com expressões ameaçadoras. Clara não conseguia entender como tanta coisa podia estar acontecendo ao mesmo tempo. Eram eles os verdadeiros responsáveis pelo passado sombrio que sua avó carregava? Você nos traiu! Gritou um deles, apontando para Gabriel. Acreditou mesmo que poderia escapar? O tom de voz era misto de fúria e desespero, levando uma onda de choque através do ambiente. Trair? O que está acontecendo? A mente de Clara girava. Revelações desconstruíam sua realidade. A relação entre sua avó e os novos intrusos estava se entrelaçando em uma teia de enganos. Ela usou você como isca, disparou um dos homens, seus olhos se fixando em Clara. Mas não se preocupe. Nós não estamos aqui para machucar você. Estamos aqui para resgatar o que é nosso. O que era deles? Clara e Júlia trocaram olhares confusos e aterrorizados. Você está louco, Clara gritou, sentindo-se cada vez mais perdida em um labirinto de segredos. O que a minha avó fez? O desconhecido se levantou, limpando o sangue que escorria do canto da boca. O que você herdou não é um tesouro, é uma maldição. E agora, vocês fazem parte disso. A revolta e a confusão tornaram-se uma mistura tóxica que ninguém sabia como lidar. Não, isso não pode ser verdade. Minha avó era uma mulher de bem. Clara quase gritou, mas as palavras reapareceram como um eco distante. As certezas que tinha ruíam como cartas de baralho empilhadas. É hora de você saber a verdade, gritou Gabriel, pegando Clara pelo braço e puxando-a em sua direção. Ela fez um pacto, Clara, um pacto que está prestes a cobrá-la. Suas palavras estavam cheias de urgência e dor. O grupo acudido parecia tremer, como se soubesse que havia algo mais em jogo. Nova tensão se formou no ar. Então, como se tudo estivesse completamente orquestrado, o desconhecido puxou o braço para cima, colocando a faca na própria garganta. A única saída é esse fim, ou a herança será a destruição completa. O desespero tomou conta da sala. Clara queria gritar, mas o som não saía. E o que era uma luta pelo legado da avó tornou-se uma dança com a morte. Clara não sabia quem era amigo ou inimigo, mas a verdade se cristalizou em sua mente. Aquilo tudo era muito maior do que um simples dinheiro. Era um jogo onde cada movimento poderia levar à destruição. E enquanto o homem dava um passo, o coração de Clara parou. O que aconteceria agora? A luta pela verdade e pela sobrevivência estava prestes a explodir em um desfecho que ela nunca poderia imaginar. Clara estava paralisada, o medo gelando seu corpo, enquanto o desconhecido erguia a faca para se ferir. Seus pensamentos estavam uma bagunça, uma mistura de confusão e desespero. Não, pare! Ela gritou. Mas a palavra saiu como um grito abafado, perdido na tensão elétrica do momento. O barulho ambiente parecia ter desaparecido. Apenas o silêncio penoso da sala era ouvido. O brilho da lâmina refletiu na luz, e a ideia de que tudo poderia terminar ali a fez sentir uma dor aguda no peito. Você não precisa fazer isso. Vamos resolver. Clara se aproximou lentamente, como se isso pudesse acalmá-lo. Mas o desconhecido estava em seu mundo. Os olhos dele eram de alguém que estava além da razão. Foi então que Júlia gritou, a voz dela cortando o ar com uma nova urgência.
Clara, olha! Clara virou-se rapidamente, sem saber o que esperar. O que ela viu fez seu coração parar. Uma sombra se projetou contra a parede. Uma figura alta e esquelética. A avó, que antes estava ali, agora estava diferente. A transformação era estranha e aterradora, como se ela tivesse saído de um filme de terror. Não, 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 murmuro, mas a cena era mais do que Clara podia suportar. A figura desenvolveu um sorriso que não se parecia com o amoroso que ela conhecia. Era algo mais sombrio, uma máscara de mentiras. Com um movimento lento, a avó estendeu a mão, como se estivesse convocando algo. Vocês não deviam estar aqui. A verdade não é para vocês. Ela é uma ilusão, gritou o homem, ainda dobrado, mas com os olhos fixos no que estava se desenrolando. Clara não sabia se deveria acreditar. O caos parecia engolir a sala. E então, em meio a toda essa desordem, Gabriel imitou uma triste oração. A verdade vai custar caro, e o que está enterrado deve permanecer escondido. O que estava enterrado? A ideia de algo mais profundo e terrível além da herança ganhou vida. Clara não sabia o que era real ou mentira. Em um instante, o desconhecido se lançou para a frente, gritando: "Não! Eu não vou deixar que você leve tudo isso!" E então, num movimento abrupto, se cortou. O eco do Sandy caindo no chão ressoou como uma batida de tambor dolorosa. E foi quando tudo mudou. Uma onda de energia percorreu a sala. Uma luz brilhante emergiu do corpo do desconhecido antes que ele tombasse. Clara segurou Júlia contra si, a realidade deles desmoronando enquanto a luz se tornava cada vez mais intensa. Naquele momento, Clara viu flashes, momentos de sua infância com sua avó, risadas em família, mas entrelaçados com imagens de crime, desespero e traição. Então a luz explodiu. Clara teve que levantar os braços para se proteger. E quando a luz desapareceu, tudo o que restou foi um silêncio mortal. O desconhecido estava caído, mas a luz deixou marcas no ar. E algo mudou dentro dela. A avó agora a encarava, mas não era mais a mesma. Você estava destinada a descobrir a verdade, Clara, disse a avó com um tom grave e profundo. Mas não a verdade que você pensa saber. A herança é uma bênção e uma maldição. Clara sentiu os joelhos cederem. A fuga da sanidade estava muito próxima. O que você quer dizer? O que mais você escondeu? Sua voz tremia como a folha de uma árvore em vento forte. A resposta foi um sussurro, uma revelação. Você é mais do que apenas uma herdeira. Você é a chave. Clara ficou atônita. A chave para o quê? Nesse exato momento, os outros entraram na sala, os rostos pálidos pela luz que desapareceu. Mas a verdade agora estava suspensa no ar. Clara percebeu que havia um jogo maior em andamento, e a identidade dela estava imersa nesse mistério. Naquele instante, ela soube que nenhuma resposta traria conforto. Algo profundo e aterrorizante estava escondido, começando a se revelar. E ainda em meio ao choque, uma nova onda de emoção a envolveu. A necessidade de lutar. O que era esse legado? E por que ela tinha um papel tão vital? A sala estava cheia de incerteza. E Clara, determinada, decidiu que não ficaria mais à mercê do que não entendia. Ela tinha que descobrir a verdade, mesmo que esse caminho a levasse a um lugar onde o medo e a dor reinassem. E enquanto sua mente buscava um caminho, o inesperado se aproximava, cada vez mais forte, prontamente transformando tudo o que ela acreditava ser real. Clara estava lá, absorvendo o que acabara de ouvir. A luz tinha se apagado, mas as revelações estavam ardendo em sua mente. A avó,
Uma figura que sempre foi bastante respeitável, agora parecia um fantasma aterrador. O coração dela batia descompassado. Cada batida, um lembrete do quão longe tinham chegado, do que estava em jogo. Você é a chave, a avó disse. E Clara não conseguia processar aquilo. O peso das palavras pairava no ar, sufocante. E ali estava Gabriel, seu pai, em pé, olhando para a cena. Os olhos dele refletiam um misto de dor e determinação. Clara queria acreditar que ele estava tentando protegê-las, mas as evidências eram confusas. Isso não pode ser verdade, Clara sussurrou, sua voz cheia de incredulidade. Você não pode estar dizendo que o que herdamos é alguma maldição? O olhar da avó se endureceu, e ela começou a falar, mas antes que pudesse explicar, o desconhecido, ainda no chão, esticou a mão, tentando alcançar a faca. Parem! Não ponham as mãos nele! Daniel gritou, protegendo Clara e Júlia com seu corpo. O homem estava lutando por ar, e a sala ficou em um silêncio aterrador. Todos esperavam o próximo movimento, mas antes que qualquer um pudesse agir, a luz do teto começou a piscar e uma onda de energia percorreu o lugar. Clara sentiu um arrepio. O desconhecido começou a rir. Uma risada histérica, quase maníaca. Vocês acham que podem escapar? O passado nunca deixa quem o recebeu. Ele pulou para cima, a faca em mãos, e um grito ecoou através da sala. Rápido! Gritou Gabriel, segurando Clara e Júlia pelos braços. Pra fora, agora! E quando ele puxou as duas em direção à saída, a avó fez um movimento que ninguém esperava. Com um grito profundo, ela se lançou para o desconhecido, parecendo atraída por algo além do que meramente o instinto de proteger a família. Não! Clara conseguiu gritar antes de tudo acontecer em um borrão. A luz da sala estourou, e uma explosão de energia os lançou para trás. Clara e Júlia caíram no chão, atordoadas. E quando tudo finalmente ficou em silêncio, o que elas viram a deixou gelada. A avó estava agora diferente. Nem só sua aparência física havia mudado, mas algo mais profundo. O homem caído estava ao seu lado e com um movimento fluido. A avó se inclinou para ele e algo começou a se erguer entre os dois. É o que está escondido, respondeu a avó, com uma voz que agora parecia ecoar na sala. A verdadeira herança. Clara mal conseguia lidar com a confusão, mas o mais desolador foi a súbita sensação de traição. Sua avó se transformara diante de seus olhos e a mulher que ela conhecia não era quem pensava ser, mas de repente outra figura apareceu pela porta quebrada. Um homem com um olhar decididamente conhecido. Seria seu irmão Tiago. O desespero engoliu Clara, e ela não sabia se deveria se sentir aliviada ou aterrorizada. O irmão tinha desaparecido meses atrás, e agora ele estava ali, com um ar de determinação. Mas as sombras pareciam dançar ao seu redor. Você não pode fazer isso, tia! Tiago gritou, e Clara ficou sem acreditar. Você está colocando a família inteira em risco. Você não sabe o que está dizendo, a avó retrucou. Você faz parte disso tudo. Tem que aceitar. O que significava aquilo? Desde a infância, Clara sempre sentira que algo estava errado, mas nunca imaginou que isso envolvesse sua própria família. O que você escondeu de mim, Tiago? Clara perguntou, a voz falhando.
Cada palavra era uma dor. O irmão a olhou com algo entre medo e tristeza. Temos segredos que não podemos deixar escapar. Eles farão muito mais do que nos destruir. Respondeu, os olhos cheios de terror. Mas a pressão cresceu. E no momento em que tudo parecia estar prestes a desmoronar, Clara teve uma visão. Uma verdade que poderia mudar tudo. Um passado que nunca poderia ser alterado. Mas antes que ela pudesse entender completamente, a sala interveio novamente. Um tremor forte, e o chão começou a se abrir. O desconhecido riu, um riso vazio, enquanto começava a se arrastar em uma direção. Você está condenada, Clara. E a nossa herança vai consumir todos. E nesse momento, a verdadeira profundidade do terror atingiu ao cúmulo. Clara se virou para sua avó. Seu coração estava em pedaços. O que seria aquela herança? O que mais havia em jogo? A verdade estava desmoronando em suas mãos. E a única certeza que Clara tinha agora era que a luta estava apenas começando. E no meio desse pânico, uma pergunta ficou ecoando em sua mente. Quem, na verdade, era ela? E como poderia escapar do destino sombrio que a aguardava? Clara estava lá, absorvendo o que acabara de ouvir. A luz tinha se apagado, mas as revelações estavam ardendo em sua mente. A avó, uma figura que sempre foi bastante respeitável, agora parecia um fantasma aterrador. O coração dela batia descompassado. Cada batida um lembrete do quão longe tinham chegado, do que estava em jogo. Você é a chave, a avó disse, e Clara não conseguia processar aquilo. O peso das palavras pairava no ar, sufocante. E ali estava Gabriel, seu pai, em pé, olhando para a cena. Os olhos dele refletiam um misto de dor e determinação. Clara queria acreditar que ele estava tentando protegê-las, mas as evidências eram confusas. Isso não pode ser verdade. Clara sussurrou, sua voz cheia de incredulidade. Você não pode estar dizendo que o que herdamos é alguma maldição. O olhar da avó se endureceu e ela começou a falar. Mas antes que pudesse explicar, o desconhecido, ainda no chão, esticou a mão, tentando alcançar a faca. Parem! Não ponham as mãos nele! Daniel gritou, protegendo Clara e Júlia com seu corpo. O homem estava lutando por ar, e a sala ficou em um silêncio aterrador. Todos esperavam o próximo movimento. Mas antes que qualquer um pudesse agir, a luz do teto começou a piscar, e uma onda de energia percorreu o lugar. Clara sentiu um arrepio. O desconhecido começou a rir. Uma risada histérica, quase maníaca. Vocês acham que podem escapar? O passado nunca deixa quem o recebeu. Ele pulou para cima, a faca em mãos, e um grito ecoou através da sala. Rápido! Gritou Gabriel, segurando Clara e Júlia pelos braços. Pra fora agora! E quando ele puxou as buas em direção à saída, a avó fez um movimento que ninguém esperava. Com um grito profundo, ela se lançou para o desconhecido, parecendo atraída por algo além do que meramente o instinto de proteger a família. Não! Clara conseguiu gritar antes de tudo acontecer em um borrão. A luz da sala estourou e uma explosão de energia os lançou para trás. Clara e Júlia caíram no chão, atordoadas. E quando tudo finalmente ficou em silêncio, o que elas viram a deixou gelada. A avó estava agora diferente. Não só sua aparência física havia mudado, mas algo mais profundo. O homem caído estava ao seu lado, e com um movimento fluido, a avó se inclinou para ele, e algo começou a se erguer entre os dois. Uma energia negra, pulsante. Clara arregalou,
os olhos enquanto observava aquela cena. As fronteiras entre o que ela conhecia e o desconhecido se desfaziam. O que é isso? Júlia sussurrou, agarrando Clara, as mãos trêmulas. É o que está escondido, respondeu a avó, com uma voz que agora parecia ecoar na sala. A verdadeira herança. Clara mal conseguia lidar com a confusão. Mas o mais desolador foi a súbita sensação de traição. Sua avó se transformara diante de seus olhos. E a mulher que ela conhecia não era quem pensava ser. Mas, de repente, outra figura apareceu pela porta quebrada. Um homem, com um olhar decididamente conhecido. Seria seu irmão, Tiago. O desespero engoliu Clara, e ela não sabia se deveria se sentir aliviada ou aterrorizada. O irmão tinha desaparecido meses atrás. E agora ele estava ali, com um ar de determinação. Mas as sombras pareciam dançar ao seu redor. Você não pode fazer isso, tia. Tiago gritou, e Clara ficou sem acreditar. Você está colocando a família inteira em risco. Você não sabe o que está dizendo. A avó retrucou. Você faz parte disso tudo. Tem que aceitar. O que significava aquilo? Desde a infância, Clara sempre sentira que algo estava errado, mas nunca imaginou que isso envolvesse sua própria família. O que você escondeu de mim, Tiago? Clara perguntou, a voz falhando. Cada palavra uma dor. O irmão a olhou com algo entre medo e tristeza. Temos segredos que não podemos deixar escapar. Eles farão muito mais do que nos destruir. Respondeu, os olhos cheios de terror. Mas a pressão cresceu, e no momento em que tudo parecia estar prestes a desmoronar, Clara teve uma visão. Uma verdade que poderia mudar tudo. Um passado que nunca poderia ser alterado. Mas antes que ela pudesse entender completamente, a sala interveio novamente. Um tremor forte e o chão começou a se abrir. O desconhecido riu, um riso vazio, enquanto começava a se arrastar em uma direção. Você está condenada, Clara, e a nossa herança vai consumir todos. E nesse momento, a verdadeira profundidade do terror atingiu ao cúmulo. Na confusão da sala, algo começou a brilhar. Um objeto surgiu do chão, se abrindo como uma flor de terror. Algo que, quando revelado, cortou o ar como uma lâmina. Não! Clara gritou, percebendo. O que era? Um antigo diário amarelado com uma adição moderna de muco e sangue. Antes que pudesse evitar, sua mão se moveu, puxando-o para si. E então, quando os olhos dela se fixaram no conteúdo, as palavras começaram a fazer sentido. A avó nunca estivera sozinha naquilo. Os segredos eram maiores do que todos pensavam. Você estava envolvida, Clara sussurrou, a revelação se formando em sua mente como um pesadelo. O diário mostrava não apenas a história na avó, mas também de Tiago e um pacto que ligava suas vidas a uma facção obscura. Mas, antes que pudesse processar tudo, uma risada ecoou pela sala. E não era a do desconhecido. Era uma voz familiar, uma que ela nunca imaginou ouvir ali. Oh, Clara, você finalmente encontrou o que precisava! Com um movimento brusco, sua mãe, perdida há tantos anos, surgiu das sombras. E tudo começou a desmoronar. Cada certeza, cada escolha estava prestes a se tornar um grande engano. Clara mal podia acreditar em seus próprios olhos. O que mais estava escondido? E
Como sua mãe se encaixava em todo aquele mistério? A tensão subia como um fogo incontrolável, deixando Clara sem saber que caminho deveria seguir. Clara estava paralisada, seu coração batendo descompassado, enquanto tentava entender a aparição de sua mãe. Mãe! O sussurro saiu como um eco de dor e surpresa. Cada palavra soava como uma bomba. A presença dela mudava toda a narrativa. Tudo o que Clara pensava saber. Estou aqui, Clara. Eu. Sempre estive, a mãe disse, com uma voz suave, mas carregada de uma tensão palpável. O mergulho na alquimia de emoções tomou conta do ambiente. A sala parecia girar. Clara queria se lançar nos braços dela, mas havia uma barreira invisível, um abismo de segredos entre elas. Mas como você pode estar aqui? O que está acontecendo? Clara lutava contra as lágrimas, incapaz de entender que sua mãe tinha a ver com todo aquele pesadelo. Júlia olhava de um ao outro, as mãos trêmulas. Precisamos de respostas. O desconhecido, ainda no chão, gritou, balançando a cabeça como se estivesse em busca de clareza. Mas as palavras da mãe de Clara começaram a despejar verdade sobre a aparente normalidade de suas vidas. Você não pode entender agora, mas sua avó não era apenas nossa matriarca. Ela fez escolhas. Escolhas que nos ligaram a um abismo que está prestes a engolir todos nós. A mãe explicou, os olhos fixos em Clara. Abismo? Que escolhas? A intensidade da cena aumentava. O ar era pesado, como se o furacão estivesse prestes a se formar. A energia na sala estava prestes a romper e Clara podia sentir a urgência nela. Mas antes que a mãe pudesse responder, uma sombra profunda desceu sobre eles. O chão começou a tremer mais intensamente e, em um momento de pura adrenalina, o desconhecido saltou rapidamente. Ele se agarrou à avó, um olhar de desespero nos olhos, como se soubesse que o tempo estava se esgotando. Ela não pode fazer isso. Se você a ajudar, perderá tudo. O grito dele ecoou pela sala, criando uma tensão explosiva que deixava Clara sem fôlego. A verdadeira herança é uma maldição que consumirá todos nós. A avó olhou para ele com uma expressão de desprezo. Você sempre foi um tolo. Não entende o poder que temos. E sua voz soava agora como um rugido. Clara sentiu um nó na garganta. Mãe, o que está acontecendo? Mas então, algo inesperado aconteceu. O chão sob ele se abriu em uma fenda, e com um movimento rápido, algo emergiu. Um livro antigo revelado, coberto por uma energia negra e pulsante. Era como se o próprio legado da avó quisesse se libertar. Clara agarrou Júlia, e um grito ensurdecedor saiu das profundezas da fenda. A luz que emanava do livro era ofuscante. Peguem o diário, gritou a mãe com urgência. Preciso que você leia, Clara! Agora! E nesse instante a avó se lançou para a frente, como se quisesse proteger aquele livro a todo custo. O caos se desenrolava. Clara hesitou, mas a urgência na voz de sua mãe a despertou. Com um impulso, ela correu para pegar o livro. Mas então, um barulho ensurdecedor ecoou. Outra presença se revelou através da luz. Uma figura gargalhando. Um homem alto, com um olhar frio, surgiu. Finalmente! A herança será minha! Ele olhou para todos com desprezo, e no instante em que se aproximou, a conexão familiar que Clara pensou ter estava prestes a se desfazer. Pai, murmura a avó, olhando para o homem, seu rosto pálido, e a tensão se transformou em terror. Como você pode estar aqui? Surpresa, ele respondeu.
um sorriso maligno no rosto. Agora, todos vocês estão no meu jogo. Clara sentiu algo quebrar dentro dela. Não era só a herança, era um legado inteiro de mentiras e traições. O homem, tudo o que ela acreditou que estava protegido, agora era uma ameaça real. E a verdadeira origem de seus pesadelos estava diante dela. O chão começou a desmoronar e uma pergunta obscura ecoou na mente dela. Em quem realmente confiar? Com o peso da verdade caindo sobre seus ombros, Clara soube que tudo que acreditava estar seguro agora estava em frangalhos. Quem era seu pai realmente? E como poderiam escapar daquele jogo mortal? A encenação estava apenas começando, e o maior mistério ainda estava por ser desvendado. Clara sentiu seu coração acelerado enquanto encarava aquele homem, que era nada menos que seu pai. Gabriel, o homem que ela achava ter perdido para sempre. O ar estava pesado e o cheiro de fumaça preenchia suas narinas. Ele estava ali, tão próximo, mas tão distante. Você? Clara murmurou, o choque fazendo seu peito apertar. Por que você está aqui? Era preciso que a verdade viesse à tona, Clara. Precisamos lutar juntos. Gabriel respondeu, sua voz firme, mas cheia de emoção. A avó parecia em choque, os olhos arregalados, como se estivesse enfrentando um fantasma. O que você quer dizer com lutar juntos? Ela estava agora cercada por uma aura de desespero, porque o que quer que tenha começado há anos está prestes a se expandir. A maldição não é só sobre vocês ou sobre mim. É sobre tudo que nosso sangue carrega. Gabriel afirmou, apontando com a mão para a fenda que se abrira no chão. Uma luz negra pulsava dela, como se quisesse engolir tudo ao redor. Clara não conseguia mais pensar. Ela foi puxada para a verdade que estava diante dela. Não podemos deixar isso acontecer. Precisamos enfrentá-lo, gritou, dirigindo-se ao desconhecido, que estava agora se levantando lentamente. Sua determinação era clara. Você acha que pode parar isso? O desconhecido riu, um riso que ecoou de forma perturbadora. Vocês não sabem o que estão prestes a liberar. Daniel, que estava ao lado de Clara, finalmente se pronuncia. Não importa o que você pense de nós, estamos juntos nessa e não vamos aceitar suas ameaças. Ele se posicionou, pronto para qualquer reação que o homem pudesse ter. Clara sentiu uma onda de coragem percorrer seu corpo. Olhou para a mãe e depois para Gabriel. Era hora de enfrentar o passado, o que quer que isso significasse. Vamos, juntos, ela gritou, e todos se uniram. Um silêncio repentino tomou conta da sala, enquanto os olhares se cruzavam, formando um pacto silencioso. Juntos, eles eram mais fortes. Clara estendeu a mão e pegou o diário, agora brilhando sob a luz que emanava da fenda. É hora de descobrir a verdade. Tudo que foi escondido precisa ser revelado. Então, com um impulso, ela começou a ler em voz alta. Cada palavra parecia preparar o terreno para a batalha. O desconhecido começou a se contorcer, como se algo estivesse o machucando. Não faça isso! Você não pode! Ele gritou, mas a luz aumentou, envolvendo todos na sala. Clara sentiu um poder crescendo em seu interior. Quando terminou de ler a última linha, um estrondo ecoou e a fenda se iluminou em um brilho intenso. Clara fechou os olhos, sentindo a força da energia. Só então o chão tremeu
e aquela presença macabra do desconhecido, que antes parecia invencível, agora estava desesperada, lutando contra a força que havia sido desencadeada. A luz brotou das mãos de Clara, envolveu todos, enquanto a avó, Gabriel e Júlia se uniam, formando um círculo de força. O desconhecido, agora em desespero, finalmente desapareceu em uma explosão de sombras e sangue. Foi então que tudo ficou em silêncio. O caos havia cessado. Clara abriu os olhos lentamente, a luz agora mais branda. Estavam todos ali, feridos, mas vivos. O que tinham feito parecia ter funcionado. Mãe. Clara não conseguiu terminar a frase, as emoções transbordando. Ela foi envolvida em um abraço protetor por Gabriel, que a apertou forte. A luz tinha dissipado os medos e as amarras do caçado, mas os ecos daquela batalha ainda pulsavam em seus corações. Estamos juntos, disse Gabriel calmamente, olhando para todos. Nada do que aconteceu mudará isso. Clara olhou para a avó, que agora tinha lágrimas nos olhos. As linhas de preocupação em seu rosto se desfizeram. Desculpe, minha filha. Não era essa a vida que eu queria para você. A sinceridade na voz dela trouxe um alívio. Agora que tudo foi revelado, podemos seguir em frente. Tiago apareceu, a expressão decidida. Só precisamos do apoio uns dos outros. O peso das palavras pairava no ar, mas Clara sabia que tinham conseguido algo monumental. A batalha foi duríssima, mas a conexão entre eles havia se fortalecido. Lembranças de momentos bons vieram à mente de Clara, e ali, com sua família, ela tinha a certeza de que poderiam reescrever sua história. Ainda havia muito a ser resolvido, e o futuro era incerto, mas a luz da verdade os guiaria. E assim, com esperanças renovadas, Clara e sua família se afastaram da sala, prontos para enfrentar o que quer que viesse a seguir. Ei, antes de você ir, preciso te lembrar de algo super importante. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que você continua recebendo nosso conteúdo incrível. Comente e inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. E não esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Vamos juntos fazer parte dessa comunidade incrível.